Olá, meus amores, que prazer estar aqui com mais um episódio do programa O Novo Feminino, sempre com convidados muito especiais. Hoje não é diferente. Eu tô aqui com um convidado, tem uma história muito linda. Ele é advogado, ele é mentor. Eu tô aqui com Sátiro Medeiros. Seja muito, mas muito bem-vindo. Eu tô muito feliz de te receber aqui, querido. Muito obrigado, Renata. Eu mais feliz ainda, com o coração cheio de alegria. E já ficou lá quando você me fez aquele convite dentro do ônibus, numa viagem em Israel. Uma viagem de Israel super tensa, né? Naquelas estradas tensas de Israel. Foi muito lindo. A gente vai contar essa história aqui, né? A gente vai ter que contar essa história, como a gente se conheceu. Foi em Israel, na viagem que eu fiz a Israel. Uma viagem muito espiritualizada, uma viagem de encontro com Deus. Com Deus. Foi muito lindo tudo que a gente viveu lá. E a gente era da turma do fundão do ônibus. Foi muito especial, muito especial. Todos aqueles dias que a gente viveu. E foi tão especial que você está aqui. Você veio de Goiânia. De Goiânia. Olha, gente, que privilégio. Estou me sentindo assim, sabe, lisonjeada de você ter aceitado e estar aqui. Uma coisa que começou lá, tão distante. Hoje está aqui, você está em São Paulo. Então, muito obrigada. Estou muito feliz. Eu mais feliz ainda, mais honrada ainda, você pode ter certeza. É lindo isso, né? Deus é maravilhoso, ele vai unindo propósitos, as coisas vão acontecendo. O quebra-cabeça vai sendo montado, né? Exatamente. E as esculturas vão surgindo. Exato. É sobre isso, não é? Amor, para a gente poder começar, a pergunta que não quer calar, que eu quero que você se apresente, para a gente começar, porque eu tenho certeza que vai ser incrível. Quem é você, Sátiro Medeiros? Eu sou Sátiro Medeiros, um homem de 41 anos, que transformou a minha vida por meio da forma de pensar. Porque um dia colocaram na minha cabeça que eu não podia, que estava errado. E me chamaram de nomes muito ruins, de sonso, de avoado, de perdido, de burro, por conta de uma coisa que eu nem sabia que existia, que era o TDAH. Uau. E um dia, sem saber que existia o TDAH, eu consegui mudar a minha forma de pensar e mudou a minha vida. Então o meu poder é sair do ponto A, onde era muito ruim, e chegar no ponto B, onde eu sou filho de Deus, tenho o melhor da vida e acredito merecer o melhor da vida. Esse sou eu. É muito forte isso que você traz, não é? Muito forte. E a gente vê nas tuas redes sociais esse movimento desse que eu falo dos improváveis, né? Os improváveis, né? Eu adoro ser uma improvável. Eu também adoro. Eu amo ser uma gostei desse nome. Improvável. É improvável que dê certo. Da onde você saiu, guria? É improvável. É improvável. Quantos improváveis aí que quebraram esses padrões, as crenças? E aí, meu querido, eu quero que você coloque muito isso, porque a gente vê nas suas redes sociais, que a gente já vai colocar aqui para as pessoas poderem te seguir, essa coisa, você fala muito de permissão. E eu acho que a gente podia começar, né, a falar sobre isso, a importância da permissão. Porque um improvável, lá atrás, criança, né, que às vezes não recebeu acolhimento, incentivo, aquela força, por diversos motivos, muitas vezes, por exemplo, no meu caso, enquanto criança, meus pais, eles tinham uma limitação, eles não tinham, a gente não dá aquilo que não tem, né? Então, amo, assim, nossa, eu honro meus pais, mas faltou muita coisa lá que eu tive que buscar sozinha. Esses são os improváveis que viram, né, o histórico, quebram esse paradigma da família. Como foi isso? Conta um pouquinho dessa história aí e dessa coisa da permissão que você fala tanto.
A permissão, a gente precisa de permissão para tudo na vida. Desde criança a gente já é subordinado aos nossos pais, na escola, na religião. A gente precisa de uma permissão para fazer algo. Sim. E desde os nossos pais a gente vem sendo moldado o que a gente pode e o que a gente não pode. É verdade. No meu contexto familiar, faltava muita coisa. Eu nunca passei fome, mas faltava muita coisa. Mas as pessoas criticavam quem tinha um carro bom, quem tinha uma casa boa, quem comprava uma roupa de marca. E aquelas críticas me faziam acreditar que aquilo era ruim. Então eu não tinha permissão para ter. Sim. E quando você entende que tudo foi Deus que criou, eu vou dar um exemplo. Uma roupa que você compra na feira, que para muita gente é difícil de comprar, eu não estou deixando de reconhecer isso, mas como uma marca famosa dessas europeias, tudo foi Deus que criou. E se tudo foi Deus que criou, por que nós não merecemos o melhor? E tem outra coisa. O merecimento, ele não só é aquilo que o dinheiro pode comprar. O merecimento está no amor. De você amar e ser amado, de você ter um relacionamento bom, de você acreditar que Deus colocou uma pessoa, que tem uma pessoa que vai te complementar. Sim. Porque, eu vou dar um exemplo aqui, eu acho que todo mundo já viveu isso, ou tem alguém que já viveu isso. A mulher casa com o marido bate na mulher. Ela larga dele, casa com outro bate na mulher. E vice-versa. Padrão de repetição, né? Por quê? Você acredita que você merece aquilo. Por mais que você não queira, né? Por mais que você não queira, é o que você acredita que merece. E mudar essa pequena chavinha é muito difícil. É muito difícil. E a minha luta hoje é para mudar essa pequena chave, né? E isso vai em várias áreas da vida. Exato. Não só do relacionamento, da prosperidade, mas familiar, de tudo. E é interessante quando você traz isso. Eu trabalhei por muito tempo me posicionando na internet para falar de relacionamento amoroso. Tive uma escola de solteira lá atrás e tal. E fui militante, cheia de dor, e me conectei com muitas mulheres que também tinham sido traídas. E falava muito sobre essa questão de crenças. E é interessante, gente, que o que ele falou, que às vezes a pessoa não acredita, não é de forma consciente. Quando a pessoa acredita que ela merece aquilo, não é assim, ela não vai na frente do espelho e fala assim, olha, eu mereço sofrer. Não, não, não. Não é consciente aquilo. Está impregnado porque às vezes ela viveu na família. Sabe o que eu escutava de mulheres? Quando eu falava, minha amada, isso é um relacionamento abusivo. Como você permite isso? Ela falou, não, Renata. O meu marido não me bate. Ele destruía ela com palavras. Diminuía. Desprezava. Eu falava, não. Imagina, ele é um bom pai. Ele é trabalhador. Ele não me bate. Porque o pai batia na mãe. O avô era um padrão de repetição. Ela achou que estava ganhando ainda, né? Sim, que tipo, nossa, ele faz um favor. Ele só não é, ele é ríspido, entende? Então, assim, é inconsciente, sabe? Não é por mal, às vezes, que a pessoa tá ali, né, naquele lugar. Mas ela precisa se libertar disso. E isso é a mentalidade que você tanto fala. Sim. Não é? Sim. Você percebe isso nas pessoas, essa coisa de, né? Tem um vídeo que me chamou muita atenção lá nas tuas redes sociais do copo de requeijão, do pote de sorvete. Quem nunca, gente, atira a primeira pedra, tá? Minha casa também, de vez em quando... Nossa, tinha uma funcionária minha, quando eu mexia, querida, trabalhou comigo muito tempo, mas ela juntava muita coisa, ela falava, mas é tão bonito esse... Tava juntando, você não tava nem sabendo. Não, eu não sabia. Como é que tanto pote de sorvete, Borel? Tem, Borel? Não é? Então quem nunca? E copo de requeijão também, sabe? Muito, muito, muito. E não tem nada demais nisso, né? Não é assim. Tem gente que
Que bom que tem isso. Sim. Então, não é sobre o copo ou sobre o potinho, não é sobre isso, não é? Não. Mas é muitas vezes se libertar quando você mudou de nível. Não é? Se autorizar, né? É isso, a permissão. Isso eu vou te falar, viu? Que quem saiu da escassez lá, levanta a mão aqui, eu tô nessa, tá, gente? Como é desafiador se permitir aqui se libertar disso e falar, puxa, honrar a história, mas falar, eu mudei de nível, eu mereço tomar aqui numa taça. Pode ser num copo de plástico, pode, mas eu também posso ter uma taça. Eu posso. Eu vou estar feliz. Eu me considero uma pessoa extremamente simples. Uhum. Se eu for na casa de alguém, ela me oferecendo um copo de extrato de requeijão, eu vou tomar e vou estar feliz, porque eu só vou no lugar que eu estou feliz. A grande questão é, hoje eu não preciso mais do copo de extrato. Eu preciso aí dar adeus para ele. Sim. Porque existem coisas melhores e mais bonitas do que o copo de extrato. Sim. E eu reconheço que existe isso e eu me reconheço merecedor. Sátiro, é muito interessante porque esse é um tema de permissão. E eu gosto muito de colocar de uma forma assim, você, eu, já passamos por isso. Para as pessoas poderem entender, porque de repente você está assistindo a gente e fala, eu não vejo tanto sentido, não muda nada para mim e tal. E eu queria que você colocasse de verdade assim, o que mudou quando você passou de estágio de permissão, você falou, peraí, eu mereço, eu sou filho amado de Deus e eu posso ter. Eu não estou fazendo nada de errado, me permitindo ter algo melhor. O que mudou em você na prática, assim, para que as pessoas possam entender? Porque tem muitas pessoas que têm essa crença ainda, né? E mudou alguma coisa na tua vida? Mudou tudo. Jura? Mudou onde eu moro. Mudou as roupas que eu visto, os lugares que eu frequento. Pra mim, Renata, eu fui criado num lugar... Eu sempre achei que a minha família era muito pobre. Hoje eu entendo que a minha família nunca foi pobre. Mas eu vivi numa família de escassez. Sim. Onde as pessoas mais ricas da minha família não têm até hoje uma casa boa. E eu tô falando de gente que tem muito dinheiro. Tá. Que não tem um carro que é bom. E eu vivi com essa dor, porque o meu primeiro carro, olha a minha autorização, o meu primeiro carro foi um Uno. O meu também. Eu já sabia, você já tinha me contado. Só que vermelho. O meu era preto. O meu era vermelho. Adoro, adoro. Fala, não posso ter uma Ferrari, mas eu tenho um Uno vermelho. Olha, mas eu já projetava a Ferrari, tá? Né? Já projetava, é sobre isso. Mas não tinha ar-condicionado e não tinha direção hidráulica. Por quê? Porque eu fui lá olhar as pessoas bem-sucedidas da minha família, não tinha. E eu considerava que se eu tivesse ultrapassando aquilo, eu estava ferindo. Só que falando do carro, eu quero fazer um gancho. A permissão é igual uma cebola. Camadas. Sim. Eu estou nessa camada aqui que você está vendo. E para eu mudar de nível, eu vou ter que tirar uma outra camada. Renata, toda vez que eu vou trocar de carro, eu adoeço. Jura? Porque quando eu troco de carro, eu troco por um carro muito melhor do que o meu antigo. Eu tenho que romper mais essa barreira. Eu tenho prosperidade há 15 anos na minha vida. Então, há 15 anos eu já morei em vários lugares, eu já tive vários carros, eu já fiz várias viagens condizentes com a minha nova realidade. E todas as vezes eu fico doente. Porque sair dessa limitação que eu tô hoje para uma próxima, porque eu ainda sou uma pessoa muito limitada. E todo mundo é, porque o dia que você tiver abundância total, você vira um anjo, porque ela é de Deus, né? E nós viemos limitados. Todas as vezes que eu vou trocar de carro, eu adoeço. Nossa, ou seja, é uma luta, é uma briga interna. Você tem que ser mais forte do que aquilo. Mais forte. E nunca acaba. E nunca acaba. acaba. Muito interessante isso que você está trazendo.
Porque as pessoas pensam que é um virar de chave e acabou, deu. Não é bem assim. Cada degrau da escada tem os seus desafios. E a escada, ela só acaba o dia que você morre. Uau. Nossa, é forte isso. E eu observo hoje, as pessoas que trabalham lá comigo vão trocar de carro, eu vejo que elas não entendem o que está se passando com elas. Eu chego nelas e falo, é isso. E é uma crença de escassez tão grande. Eu tô com 2 carros. Uhum. E isso pra mim nunca. Eu nunca pensei que uma pessoa só ter 2 carros. E lá não tem rodízio, né? Aqui em São Paulo tem. Aqui as pessoas normalmente têm 2 carros por conta do rodízio, né, Borel? Lá não tem. Mas eu não quero contar que eu tenho 2 carros. Eu quero contar do meu desafio. Porque uma coisa é o meu balde caber um carro. Uma outra coisa é eu aumentar o meu balde para caber 2. É igual a história do bujão de gás. Sobrou R$70, acaba o bujão de gás. Por quê? Porque o seu balde não foi feito para sobrar R$70. O meu balde até então, ele só era feito para caber um carro apenas. E eu decidi ter 2 carros, porque eu tenho um sítio, eu preciso ir para lá e queria um carro melhor para andar dentro da cidade. Renata, tudo que acontecia, eu pensava, um dos meus carros é uma caminhonete. Tudo que acontecia, eu falava, vou vender minha caminhonete. Acontecia um problema, nossa, se qualquer coisa que acontecer, eu vendo a minha caminhonete e uso o dinheiro. Começava uma bomba lá na China, eu vou vender minha caminhonete. E aí eu falei, se eu não vou vender a minha caminhonete, eu mereço ter 2 carros, eu preciso ter 2 carros. Isso foi uma coisa que aconteceu agora no início do ano, antes da nossa viagem. Nossa! Então isso é abundância. O quanto cabe aí dentro do seu balde de amor? Porque às vezes quando aquela mulher lá tá aceitando só porque é um bom marido, ele não me bate, é porque no balde dela só cabe isso. O balde é um balde que é cheio de abundância. E tudo que tem nele é abundância. Às vezes é pouco, às vezes é muito. E sempre cabe mais. Não, e é total o tema da permissão. Você se permitir. E não é automático, não é? É uma luta. É como se tivesse um ditador aqui falando... Você não merece, você quer dar um passo maior com a perna? Sim. Olha, você está se achando. Olha, entende? Você quer se diferenciar, você quer se achar melhor que a tua família. Com aquele não, você merece, olha só, você trabalha, você pode ter uma outra realidade, você pode dar mais emprego, você pode expandir. E o outro falando, você quer chamar atenção, daqui a pouco as pessoas vão começar a pedir dinheiro para você, lalali. Olha que briga. É uma briga, é uma briga, é um desafio. Só que quando você entende isso, você começa a se observar. Muitas pessoas passam pelo processo que eu contei dos 2 carros, só que não percebe. Sim. Há um tempo atrás, eu comprei um liquidificador bem bonito. O liquidificador ele fica mais acessível. Uhum. Mas eu não tinha permissão. Eu não tinha permissão para ter esse liquidificador bonito. Eu cheguei lá em casa, ele caiu e quebrou a parte de baixo do liquidificador. Eu não acredito! E aí eu fiquei com 2 copos. Eu fiquei com um copo, né? Aí eu comprei outro, deixei ele estragado, falei assim, eu mereço ter esse liquidificador, eu vou comprar outro. Aí eu comprei outro, ficou 2 copos, porque o outro tinha quebrado. E tá, aí passou alguns meses, eu falei assim, eu não vou ficar com esse negócio estragado aqui em casa, vou lá, se tiver conserto eu arrumo, se não tiver eu jogo fora. Arrumei o liquidificador, fiquei com 2 liquidificadores. No dia que eu cheguei eu deixei o outro cair e quebrou. Isso é permissão, isso acontece com todo mundo. Nossa. Eu tenho certeza que muita gente vai se identificar com isso. É a história do gás, sobrou R$70, acabou o gás. Que coisa, né? Parece uma coisa que você fala, nossa, tem uma perseguição. Mas nossa, não deixa de ser uma perseguição, né? Você falou uma coisa interessante. Parece uma perseguição. É uma perseguição. Que você fala, nossa... Poxa, o que tem de errado comigo, caramba? Quando eu tô aqui, aconteceu alguma coisa de errado. Renata, a escassez tá sempre assim, ó. Você tá amarrado numa corda, ela tá sempre te puxando. Nossa, que interessante. E sem falar de dinheiro, gente, do amor. Quantas vezes a gente aceita tão pouco por conta de escassez?
incrível. Eu quero agora, olha só, eu tô achando maravilhoso isso que você está trazendo, porque faz a gente refletir na nossa história. E você é advogado, você tem um escritório, e você atuou como advogado. Da onde que veio essa coisa? Eu quero também, além de ser advogado, de ter evoluído, de ter quebrado esse ciclo, porque eu sei que você estuda muito. Eu lembro como eu te conheci no aeroporto. Na sala de embarque, eu sentei do lado, você estava do meu lado, eu falei, acho que está no grupo, porque era muita gente que estava lá, né? Nós estávamos 90 e poucas pessoas. Mas a gente estava aqui, foi para Paris, depois o outro pessoal foi para Frankfurt, né? Frankfurt. Isso. E aí eu olhei você lendo um livro. Li 3 livros na viagem. Era o livro... Eu acho que era um livro do Tinashe, que é Qual é o Teu Palco? Eu acho que era esse livro. Eu não lembro. Eu sei que eu olhei e eu falei, gosta de ler, pensei, né? Então, eu fiquei ali perto. Depois que a gente foi, né? Sim. Conversando e tal, e se conhecendo. Mas eu lembro de você lendo. E eu lembro que o livro, eu não recordo se era esse livro. Mas eu lembro que você estava lendo e era um livro desses que eu gosto também de... Não é autoajuda, mas é um livro de... Storytelling. Esse aí, era esse aí, porque eu tenho esse livro. Exatamente. Eu achei que era o TEDx, mas não, era o de Storytelling. Lembra que depois eu falei, eu já li esse livro? Sim, é porque eu li vários livros na viagem. Foi né? esse, não era esse, eu falei, não foi esse nome. Sim. Mas quando eu vi pela capa, eu vi tu lendo, eu falei, legal, tem assunto para conversar, porque, né? Então, quando você vê a pessoa lendo um livro, você fala, bom, tem interesse ali num processo evolutivo, em mentalidade. Olha que coisa, gente, olha só. Até um livro que você lê, presta atenção que você está lendo, como é a tua mentalidade. Hoje ele está aqui, veio de Goiânia. Olha as conexões como são, incríveis. Mas eu lembro exatamente como eu vi. Foi pelo livro que eu falei, nossa, ele está lendo um livro que eu li. E isso já me conecta, ele pensa em pessoas, ele pensa em mentalidade, em comunicação. Porque ninguém vai estar lendo um livro de storytelling por ler, né? Por ler. Então tem um interesse ali. Olha que coisa maluca, né? Então ali eu vi que depois você falou que era advogado e tal. Então eu queria que você contasse um pouquinho essa trajetória, porque, né, tá lá o direito e tal, ok? Mas qual foi o despertar que você teve para falar, eu quero estudar mais isso, fazer mais um curso aqui, buscar outras, né? Um outro leque aqui de possibilidades. Teve algum start, um evento que aconteceu que você falou, comecei a me interessar. Teve um despertar? Teve, Renata. Eu acho que faz parte do processo de todo mundo. Quando você tem sucesso em alguma coisa, que você atinge aquele sucesso, você querer viver algo que chama propósito. O propósito é algo que todo mundo busca, né? E eu estou buscando o meu propósito. A advocacia me realizou e me realiza porque eu continuo sendo advogado, eu continuo tendo a minha empresa de advocacia e trabalhando lá, não quanto há algum tempo atrás, menos, né? Porque eu me dedico às outras coisas. E eu queria fazer alguma coisa que me desse a completude que a gente busca. Não sei se existe, mas a gente quer se sentir realizado. Perfeito. E numa dessas palestras que a gente vai, que você também frequenta, eu aprendi o que era propósito. Eu não sabia o que era propósito. Quer dizer, o que está no dicionário, todo mundo sabe. Mas a definição que fez a diferença para mim do que é propósito é uma coisa que você faz até de graça. E todas as pessoas que passaram na minha vida nos últimos 15 anos, no momento difícil, que faz uma reclamação, que seja o Uber que eu entro, eu quero dar a minha visão da vida, porque a minha visão da vida é uma visão boa. E eu quero tirar a pessoa daquele ponto de vista dela e mostrar um pouco do meu, porque o meu vê uma vida com campos floridos. E o propósito é aquilo que a gente faz até de graça. E o que eu mais faço de graça é querer ajudar as pessoas. Todo mundo que senta comigo na minha frente vai ouvir uma palavra positiva. Que lindo. Uau! Lindo isso. Isso muda tudo, né, Sátiro? Muda tudo. Quando a gente vê,
Atendi muitas mulheres, o meu público sempre foi feminino, eu escolhi trabalhar com mulheres. Já atendi homens, já atendi famílias, na época que eu tinha consultório. Mas eu sempre me identifiquei muito com mulheres, por ser identificação, por ter passado, por ser uma improvável. Viver as dores. Viver as dores. Então tem um olhar, você fala, né? Hoje me posiciono como mentora. Então, poxa, coleciono histórias assim, nossa, de superação e barreiras, e vai lá, quebra aqui, próximo nível. Então, hoje quando eu escuto alguém, né, eu falo, essa visão que você tem, eu falo, nossa, às vezes você fala, meu Deus, eu fico assim, tenho que ajudar. Eu tenho que fazer alguma coisa. Eu não posso deixar essa pessoa sofrer. Meu Deus, ela está desperdiçando a vida dela. Maravilhosa. Então, o propósito é isso. É quando você tem uma compreensão, assim, no meu caso, esse é o meu, né? E a gente estuda. E você imagina, você encontrou o teu e falou, peraí, eu já faço isso e eu quero isso como uma missão de vida. Eu preciso impactar, eu preciso transformar, eu preciso olhar. Você se importa com as pessoas. Sim. E eu posso falar uma coisa sobre missão, propósito e se importar com as pessoas? Sim. Renata, às vezes a gente acha que quando você tem que viver um propósito, um dom de Deus, algo que Deus te permitiu, você não pode cobrar. Você acha que aquilo ali você tem que fazer gratuitamente. Mas o que você faz gratuitamente não faz sentido para as pessoas. Eu tive que trabalhar muito em mim por cobrar para poder ter uma hora com a pessoa e transformar a vida dela. Por quê? Porque eu achava que, sendo um dom de Deus, se eu estivesse cobrando, eu estava fazendo errado. Porém, novo a permissão, né? A permissão. Tudo é sobre permissão. Porém, se eu não cobrar, quantas pessoas eu posso ajudar? É só quando eu encontrar com o Uber que falar comigo. É só quando alguém tiver a oportunidade de estar contando um problema comigo. Por quê? Porque eu estou fazendo sem intenção. Verdade. Agora, quando você cobra, você formata o meio para poder, uma técnica para poder fazer aquilo. Você consegue acessar mais pessoas. É verdade. Você consegue ajudar mais pessoas. Você se posiciona, né, para isso. Para isso. E não é porque você cobrou que você deixou de ter o mérito de ter ajudado as pessoas. E eu posso falar uma coisa que eu acho que todo profissional assim passa, principalmente é muito interessante essa temática que você está trazendo, porque muitas pessoas não valorizam. Eu e o Sátiro, a gente não vende produto. Você vai lá e compra. A gente paga. Se essa taça custa R$50, R$100, R$1.000, R$10.000, dependendo da marca, tá? Você sai da loja e tem bolso e gosto, enfim, para tudo. Quando a pessoa sai e ela compra algo físico, ela fala, eu comprei, eu tô levando para casa. Nós, mentores, profissionais, eu psicóloga, mas hoje me posicionando como mentora, a gente vende o quê? Informação, mentalidade. E que bom que está mudando a mentalidade das pessoas e que hoje buscam isso. Algumas, outras não. E é interessante porque eu também passei por essa fase em que você fala, nossa, essa pessoa precisa tanto. E você, sim, a gente faz, a gente ajuda quando está no Uber. Eu ajudo quando eu estou no supermercado. Quando alguém conversa comigo e fala, poxa, mudou minha vida, muito obrigada. Quantos depoimentos eu tenho disso? De pessoas que eu encontro assim. Que é o que te fortalece. Mas né? Mas quando você se posiciona e a pessoa vai, ela honra aquilo. Sim. A gente valoriza quando a gente paga. Sim. É incrível. Te dou de presente 1 ano de academia na melhor academia para você começar a treinar, porque você está acima do peso e você nunca treinou. Você pode até a primeira, depois você vai. Não está saindo do teu bolso. E a gente tende a não valorizar. Isso acontece. Eu lembro, eu nunca esqueço,
de uma professora na faculdade que ela falou assim, ó, vocês podem atender sem cobrar, cobrando. E foi, como assim? Às vezes vai ter aquela pessoa e você sente no teu coração que você tem, sei lá, 30 pacientes na tua semana e tem uma que você sente no teu coração que você tem que ajudar, que ela não tem condição. E você quer fazer o social. Mesmo essa pessoa, nunca esqueço dessa professora que foi uma grande mentora para mim. Ela falou, mesmo essa pessoa, se ela é costureira, vamos pensar, e ela está passando por uma situação muito difícil, você combina com ela que ela vai fazer 2 barras por mês da tua calça. Se ela faz bolo, que ela traga um bolo para você. Eu nunca esqueci. E eu não entendi na época o que ela quis dizer com isso. Ela falou, a pessoa, ela se sente bem, ela honra da forma que ela pode. Eu achei tão bonito isso. E é de verdade, porque às vezes quando você se sente mal quando alguém está fazendo alguma coisa para você, né? E quando você fala, ok, o que você sabe fazer? Eu sei fazer isso, então tá bom. Entende? Ter esse diálogo aberto é importante, isso, mas sobre isso a pessoa honra. Sim. Quando ela paga por aquele serviço. O gratuito não tem valor. É verdade isso. Ele não tem valor. E eu acho que na sua área é onde mais se vê isso, né? Porque eu acredito que o SUS tem até um grande problema, porque poderia fornecer mais, mas eu não sei o que vai falar. A psicologia, você não pode presentear alguém com uma terapia, né? Porque ela tem que sentir a necessidade. E quando você sente a necessidade, você paga o preço. Exatamente. E claro que nada pode ser generalizado. Eu imagino que tenha pessoas que tiveram oportunidade e que honraram. São poucas. Tem realmente pessoas que eu chamo também de improváveis. Que eu falo, aquela coisa, passou o cavalo e a pessoa aproveita e monta e vai. E, não é? Com o cavalo em movimento. Com o cavalo em movimento. Mas a maioria não é assim. Não é. Eu conheço pessoas que aproveitaram a única oportunidade. E é bom ajudar essas pessoas, não é? Nossa, como isso é bom. Mas é raro. É raro. E a gente tem que ter no nosso trabalho um pro bono, né? Mas o pro bono não é a regra. É a exceção. Eu lembro que, poxa, você que trabalha com as redes sociais, a gente faz muito conteúdo gratuito. Sim. Gente, gravar vídeo. Né? 2 dias atrás eu gravei 35 vídeos. Você tem que trocar de roupa, fazer o cabelo, fazer o conteúdo, pensar na dor. Minha mãe estava em casa, minha mãe está em casa, minha mãe e meu pai. Você viu, né? E aí minha mãe falou assim, nossa, filha, como dá trabalho, né? Porque quando eu estou discutindo, né, com o Gabi, que me ajuda a gravar, ele fala, nossa, ficou incrível. Eu falei, não, Gabi, se eu falar isso daqui, a pessoa pode entender isso. Eu tenho que corrigir isso aqui. Isso aqui não ficou muito bom. Às vezes o tom, às vezes isso. Então, e a minha mãe vendo essa dinâmica toda um dia inteiro para gravar um vídeo de 1 minuto. Leva um dia inteiro. Troca. Então, assim, tudo isso é feito com muito amor, com respeito e carinho para aquela pessoa que vai assistir. Isso é o nosso trabalho que a gente faz no gratuito. Sim. E, Renata, eu acredito, assistindo o seu conteúdo, que tudo que você faz nas suas mentorias está gratuito no seu Instagram e no YouTube. Porém, se a pessoa não pagar, ela não vai lá assistindo tudo. Ela precisa pagar para ver aquela formatação didática que você fez. Porque a gente se compromete. No momento que você faz um contrato com alguém, você fala, eu escolhi você para fazer a mentoria com você. Entende? Esse movimento, essa iniciativa da pessoa, a mudança dela começa ali. No reconhecimento. Fala, eu preciso de você. Você percorreu o caminho que eu não cheguei ainda. Me ajuda.
E aí a gente pega essa pessoa e aí você fala, aí que começa a transformação. Não é lindo isso? Sim, e eu não sei se você já viu por esse lado. Pra gente que foi para Israel e para o Egito numa conferência espiritual e vai em tantas outras, para você contratar um mentor, eu tenho mentores na advocacia. Para eu contratar um mentor, eu preciso ter humildade, Renata. Humildade de reconhecer que tem alguém melhor do que eu e tem para ensinar. E muita gente, a maioria, a gente não vai generalizar, não tem humildade de dizer, eu não sei tanto quanto você. Para aprender, precisa ter humildade. Para você ler um livro, você precisa ter humildade de saber que aquele cara lá sabe mais do que você e tem para te ensinar. Exato. E tá vendendo um livro para isso. Exatamente, exatamente. E tudo isso é mentalidade. Mentalidade que você vai construindo. Você imagina, de novo, os improváveis aqui, não é? Você acredita que eu nunca ganhei um livro dos meus pais? Eu não tinha o hábito de ler. Eu amo ganhar livros. A coisa que eu mais gosto de ganhar é livros. Você acredita? Livros. As pessoas falam, Renata, mas eu não sei o que eu vou te dar. Me dá um livro. É um livro bom? Falaram, vai lá, pesquisa um livro bom dos assuntos que eu consumo. Sim. Eu amo ganhar livros. Eu não leio um livro só. Eu fico sempre com 3, 4. Olha o TDAH aqui também. Levante a mão, né? Diagnosticada aí com 44 anos. Foi ano passado que eu fiz o diagnóstico. O meu também foi ano passado. Gente, foi muito... Eu acho legal, a gente já vamos entrar nesse conceito, desse tema, porque é muito bacana isso. E eu vejo também muitas pessoas criticando. E agora tudo é TDAH. Não, calma, a gente já vai entrar nisso daí, porque eu acho bem legal contar minha história, a tua, para que mais pessoas também possam... como me libertou saber disso? Me libertou, porque eu me sentia burra, um monte de coisa. Mas, enfim, com o TDAH, eu tenho 3 livros, porque eu perco às vezes o interesse. E daí eu canso, daí eu vou para outro, e depois eu volto para aquele. Eu risco todos os meus livros, são todos assim riscados. Também. E eu fotografo na minha memória, eu preciso fotografar, e às vezes eu fico assim, tipo, eu acho a coisa mais linda o que o autor colocou muitas vezes, é tão louco, assim, é muito louco, assim, essa intimidade nossa, a gente se vendo, né? E eu leio uma coisa e eu falo assim, que incrível isso! Eu risco, eu olho, eu fotografo mentalmente aquilo, que eu falo, uau! Dali sai tantos insights. Eu vou para vários lugares, às vezes com uma frase, um conceito, um parágrafo, uma ideia. Eu falo, uau! Isso eu ponho aqui, ponho ali, ponho aqui, sabe assim? Então, a leitura, que foi algo novo, foi na minha vida adulta, quando eu fui fazer, a única filha formada, a única que foi fazer faculdade, né? Uma outra coisa que é tão interessante, quando eu tive a Aninha, minha filha, hoje está com 21 anos, maravilhosa, faz medicina, tão inteligente, eu vivia uma vida totalmente diferente da minha, né? Mas quando a Aninha era pequena, e eu fui assistir os desenhos da Disney, eu chorei tanto. Eu não conhecia nenhuma história. Sério? Eu não conhecia. Borel, você tem noção disso, Borel? Cinderela, Branca de Neve. Quando eu tava na Disney, a primeira vez que eu fui à Disney, eu olhei e falei, nossa, que personagem é esse? Sabe assim, tipo, eu falei que eu não tive infância. Eu tinha que lavar, passar. Então eu não cozinhava. Mas eu tinha que limpar a casa, limpar o chão, passar cera de joelho. Eu lembro dessa. Sabe? Tinha que cuidar dos meus irmãos, entendeu? Então, assim, eu brincava, lógico que eu brincava, mas assim, não tinha Netflix, não tinha, eu assistia a Xuxa, que eu amava, né? Assim, era isso, mas assim, eu não falo, sabe, histórias assim de, Castelo Rá-Tim-Bum, não sei o que lá, você não viu, não sei o que lá, isso é muito antigo. Meu marido, que é mais velho do que eu, ele fala, nossa, aquele desenho da minha época, você não assistiu? Tinha... E às vezes eu paro e penso, onde eu estava? Eu não vivi isso. Então, quando eu comprei os livros para a Aninha,
para ler historinhas das princesas, que eu comecei a ver as histórias, contando para elas histórias que eu já deveria saber. Você comprou para vocês duas. Olha que coisa! Então, é muito interessante olhar e hoje pensar assim, né, que eu amo livros e tenho uma fome por conhecimento, por transformação, por ajudar o outro, de coisas que eu não vivi. Eu até fiquei emocionado aqui porque da sua história, porque como Deus é maravilhoso, né? Você não teve a infância no momento certo, mas Deus te permitiu viver a infância junto com a sua Com a minha filha. A Disney junto com a sua filha. E eu tenho certeza que se te perguntar, Renata, você quer trocar de vida com a sua filha? Eu tenho certeza que você não. Porque você ama que a sua filha tenha o que você não teve. Exatamente, né? Amo. E assim, eu falo, e que bom que eu não tive, porque se eu tivesse, eu não seria essa que eu sou hoje. Honrar. Entende? Eu amo contar minha história. As pessoas falam, nossa, mas... Oi, não. Calma, que olha a história lá atrás. A história foi assim. Entende? Tem um trajeto, teve uma caminhada. E eu não mudei como essência, eu não mudei. Eu aprendi, aprimorei, refinei. Mas a Renata, você sabe que... Olha que louco isso. Esses dias... Maria Estela. Tomara que você veja esse episódio, Maria Estela. Maria Estela morava na rua da minha mãe. Uma rua, num bairro super simples, lá em São Leopoldo, na cidade de São Leopoldo, Vila Brasília. E eu sempre acordei muito cedo, trabalho desde os 13 anos, e era uma rua de paralelepípedo. E eu sempre andei de salto, de ônibus e de salto. Eu vendia impermeabilização, eu fazia as visitas, então tinha dias que eu pegava 13 ônibus. Tá? 13. E esses dias, a Maria Estela, vizinha da minha mãe, me mandou uma mensagem. Olha que eu tenho essa mensagem aqui. Ela mandou uma mensagem no meu direct, falando assim, eu falando da minha história e tal. E ela colocou assim, ó. Eu lembro, o marido dela é o Marcelo. Ela falou assim, eu lembro de escutar 5, 6 horas da manhã, você passando de salto alto na rua. Olha isso. Poderoso. Indo para pegar o ônibus. E eu falava pro Marcelo, é a Renata. Porque eu sempre cumprimentei as pessoas. Bom dia! Eu sempre fui assim, sabe? Eu fiquei tão emocionada dela lembrar disso. E ela falou, puxa, hoje eu te ver onde você chegou, é muito lindo. Maristela, você me deu um grande presente aquele dia com essa mensagem no direct, que eu vi tantas mensagens que eu recebo e eu abri e respondi ela. Foi muito, muito, muito especial. Então, assim, é linda a história da gente. Eu honro a minha história. Eu honro todos os ônibus que eu peguei, todos os aprendizados que eu tive. Se a gente gosta de quem a gente se tornou, tem que honrar cada coisa. Exatamente. Quero ver se eu acho aqui. Ai, meu Deus. Maristela. Tem muita mulher aqui, eu não consegui achar agora. Mas foi muito, depois eu vou te mostrar, sabe? Foi muito lindo isso tudo. Então não é o que eu não vivi, eu pude proporcionar para os meus filhos, mas a gente precisa honrar a nossa história, a gente pode mudar. Então assim, eu sou grata a tudo que eu vivi. Nas minhas orações eu falo, eu sou grato por tudo. E é por tudo mesmo. E é por tudo mesmo. E é por tudo mesmo, porque quando você pega uma fatia da vida, um momento de sofrimento, é muito sofrimento. Mas quando você olha, você vê aquele momento de sofrimento, ele vai te abrir muitas portas. Te preparou. Depois. Ele te preparou. É a história de José do Egito, que a gente viu lá, não é? Lindíssima, uma das histórias mais lindas. Eu amo essa história, também. Porque eu sempre me coloco, eu falo, toda vez que dói, gente, se você não conhece essa história, tá na Bíblia, e olha que eu era ateia até 2023. E também não acreditava na Bíblia. E eu sou essa. Rebelde. Fui essa. E fui estudar sozinha. Espiritualidade não é sobre religiosidade, não é? Achei bacana isso. E eu fui estudar. E essa história de José do Egito, que a gente
A gente esteve em Israel, mas a gente passou no Egito. Subimos no Monte Sinai. Nossa, que Nossa, lindo. foi tudo muito especial. E lá a gente estudou, teve um documentário que o Thiago Brunet, né, gravou lá do José do Egito. Então foi muito especial aquilo. Quando eu ouvi a história, eu lembrei de mim. Todas as vezes eu falei, nossa, foi tão difícil aquele momento, mas eu estava me preparando. Porque a gente tem uma tendência, né, Sátiro, a falar assim, não é justo. A vida muitas vezes não é justo. Não é sobre justiça. José do Egito foi preso de forma injusta. Jesus morreu de forma injusta. O que ele fez? Nada. A pessoa mais boa, né? Um exemplo para nós de bondade, caridade, de olhar de um humano, tudo. Nossa, eu amo Jesus. E morreu lá. Entende? Então, assim, quando a gente olha para essas histórias como a do José do Egito, você fala, nossa, eu fiquei tão... Quando eu vi a primeira vez, eu ainda estava engatinhando nessa coisa de, né, de Deus conhecido. Eu falei, nossa, mas os irmãos foram sacanas, o que eles fizeram? Venderam ele. Ele foi preso, eles judiaram dele lá. Quantos anos ali sem ter feito nada? Que injustiça! Mas era um tempo de preparo para ele chegar e governar como ele governou. Exatamente. E essa história é interessante, assim como a minha e a tua, para a gente pensar que muitas vezes você não está gostando do que você está vivendo. Mas é um preparo, é o que o Sátiro falou. Você precisa, às vezes, dessa musculatura que você aprende nesse momento de dificuldade. Você também passou por isso? Sim. Quando você pega a fatia, né, ele sendo vendido, né, pelos irmãos dele, você fala assim, nossa, a vida é injusta. Mas quando você vê toda a história... Fica lindo. Fica lindo. Você vê que Deus é justo. É, o tempo todo você entende depois. Sim. Essa história é linda, né? Você falou aí, Renata, é uma coisa que eu já te conheci, já te admirei. Lá naquela... Nós moramos dentro do ônibus, né? A gente andou muito de ônibus lá, a gente ficava nos melhores hotéis, só que era só pra tomar banho. Porque a gente pegava a estrada e andava de ônibus. Hotel 5 estrelas, um negócio chique, mas a gente atravessou o deserto. Eles levaram 40 anos, a gente levou 6 horas no ônibus. Foi incrível, não foi? Foi incrível. E você contou, porque você é uma pessoa que fala publicamente, você tem um canal, você é vista por muitas mulheres e muitos homens também. E você mudou o seu posicionamento, a sua forma de pensar. Mudei. E a coisa que eu queria te parabenizar e o que eu mais te admiro é que você não tem vergonha de dizer que mudou de ideia. Que mudou a sua opinião. E eu tô te acompanhando, você tá sempre falando, eu era assim. E era muito recente, 2, 3 anos atrás. Exatamente. Não, eu fico feliz que você trouxe isso, porque eu vejo muitas pessoas aprisionadas, e vou te dizer, não foi fácil. Imagina. Não foi fácil. Porque... Imagina, eu era até 2023. Convicta. Eu fui militante falando, uma vez traidor, sempre traidor. Se o homem te traiu, esquece. Eu perdoei o meu ex-marido que me traiu. Eu fiquei 8 anos separada, militante. Eu era uma Renata ali. Lidar com isso não foi fácil. Porque quando eu voltei... Eu fui para Nárnia. Eu falei assim, eu sou uma farsa. A primeira coisa que me passou na cabeça, eu não sabia onde... Se eu pudesse, eu era um tatu, eu queria ser um tatu para me esconder. Bom animal. Oi? Bom animal. Me esconder num buraco ali, entendeu? De falar assim... Gente, não é simples. É um processo, como tudo na vida. Porque assim, você fala, eu falei, eu honrei, eu tinha uma fala, e o que eu faço com isso? Eu tentei mudar. Eu custei para sair desse... Eu não queria falar, eu falei, como é que eu vou falar? Isso fez eu me aproximar de Deus. Era tão improvável eu voltar com o meu ex, que eu falei, só pode ser coisa de Deus, eu acho que Deus existe.
E a minha vida inteira mudou por conta disso. Inteira. Ali eu me vi como filha, ali eu entendi. E aonde eu me libertei, que é o que eu quero libertar, o maior número de mulheres que ficaram presas como eu fiquei desse cárcere mental, é que você pode sim mudar. E tá tudo bem. E não precisa ter vergonha como eu tive. Porque nós somos humanos. Então, eu era aquela versão, e eu falo hoje, né? A gente tem que perdoar as nossas versões passadas. O teu passado não te condena, ele só te condena se você acreditar que ele te condena. Porque você pode muito bem chegar e reconhecer que você mudou, que você está pensando diferente. Que coisa mais linda que é isso, é libertador. Libertador. É o auto-perdão. Se envergonhar de quem a gente foi um dia, eu espero que um dia eu possa me envergonhar desse momento, porque quer dizer que eu melhorei. Exato. Às vezes eu tô ofendendo alguém sem perceber que tô ofendendo, e no dia de amanhã, se você evoluir, né, nós somos seres humanos. Exato. Aceitar que nós somos essa limitação, esse romper todos os dias nos faz estar mais próximo com o Criador, né? Exato. Porque quando a gente pensa numa perfeição que não existe, que às vezes é idealizada pelas pessoas, né? Você vive num conflito. Aí você tem que ser a pessoa que você diz ser e a pessoa que você é de verdade. E resgatar a própria identidade. É tão interessante isso, porque a nossa consciência, ela está baseada nas suas experiências, no que você viveu. Então, aquilo que você não viveu, você nem sabe que pode. Eu lembro de mentorias com as minhas alunas, eu ajudei muita gente, graças a Deus. Graças a Deus, hoje eu falo graças a Deus, antes eu achava que era eu. Eu dava o crédito para mim. Hoje eu falo, Deus, me perdoa. Como eu fui rebelde. Ele sempre cuidou de mim. E olha que interessante. Eu era uma ateia muito falsificada, porque quando eu estava mal lá, eu pegava a Bíblia. E aí, olha como é que eu pegava a Bíblia. Eu pegava a Bíblia e falava assim, chorando, mal. Falava assim, Deus, se tu existe, me dá uma palavra aqui. As pessoas acreditam em ti. Eu acho que, se tu existe, me dá uma palavra. Era assim. Você estava dando uma chance para Deus, eu tava dando uma chance. Olha a prepotência, né? Eu acho que Deus falava assim, Renata. E aí eu abria. Quando eu abria, dizia assim, Abraão, que era filho de não sei quem, que era não sei quem, que era não sei quem, que não sei quem, que não sei quem, que não sei quem. E não tinha a resposta que eu queria. Eu falei, é muito difícil esse negócio aqui. Aí também, eu tentei ler a Bíblia. Eu não saía de Gênesis. Me cansava, eu falava, não acredito nessa história desse jeito. Entende? Assim, eu não saía dali. Hoje, já terminei o Novo Testamento, estou indo pro Antigo Testamento, já grifei Êxodos, a história. Então, assim, como a Bíblia que eu critiquei, como eu falei, escrita por homens e tal, como a gente... eu precisei perdoar essa Renata, que julgou, que não ouvia. E quando eu comecei de verdade a falar, eu quero conhecer, primeiro eu me apaixonei por Jesus, e foi na série The Chosen. Nossa, eu chorei horrores, eu falei, meu Deus, quero saber mais de Jesus. E eu fui para o Novo Testamento para ver, né? Então, assim, mudou muita coisa, eu entendi muita coisa. E eu lembro que nas mentorias, a mulherada falava assim, Renata, elas tinham fé, ninguém sabia que eu não tinha. Ninguém. Então elas faziam oração para mim. Renata, todos os dias eu peço para Deus te proteger. Obrigada, você mudou minha vida e tal, não sei o quê. Obrigada, amém. Mas eu falava, ai, nossa, ela tem fé, sabe? Ela que fez essa mudança na vida dela. Ela mudou a mentalidade dela. Entende? Eu não dava nenhum crédito ao Criador. Então, mudou tudo. E assumir isso publicamente, porque tem gente que vai falar, deixou de seguir. Ato de coragem. Renata, imagina, olha só. Tá tudo bem.
Chegam outras pessoas que falam: Renata, me identifiquei com a tua história, aconteceu comigo, eu também não conseguia me perdoar, que bacana, que bom, que coragem que você tem, eu não tenho a coragem que você tem. Então, assim, quando você tem liberdade de ser você, porque tem gente que vai gostar e tem gente que não vai se identificar e tá tudo bem. Não é o momento, às vezes, da pessoa. A gente não pode ser uma pessoa morna, né? É até bíblico isso. Você Exatamente. tem que se posicionar. Então, se posicionar para muitos não é simples. E vou falar, gente, não foi para mim também. Eu fiquei ali uns 6 meses nessa briga interna para falar, peraí, eu vou usar... E aí eu fui aprofundando, eu falei, Deus, me liberta disso. Me liberta disso. Não, eu tenho uma missão, eu tenho um dom, eu já ajudei, eu transformo isso... Graças a você, que sempre esteve comigo, honra e glória, não é assim? É a Deus que a gente tem que dar. Eu só sou aqui um instrumento para poder ajudar e estudo para aprimorar isso. Me liberta disso. E deu certo. Deu. Entende? Então, assim, se liberte você também. Do que o Sátiro trouxe, né? Que você trabalha com essa questão da prosperidade, da permissão, da escassez. É se libertar. Sim. Você contando, né? Humildemente, falando, poxa, gente, é uma briga. É uma briga. Toda vez que eu vou trocar de carro, eu fico doente. Você não precisava ter falado isso. Só que isso é humanizar. Sim. E eu falo de prosperidade, há muitos anos, e eu troquei de carro. Essa história que eu tô contando é esse ano. Então, assim, você não quer... A cebola. Tem muitas casas. Tem muitas casas. Para pegar esse núcleo. E a gente vai criando outras. E vai mudando. E vai tirando pele. Igual cobra, não é? Que vai trocando de pele. Sim. Hoje eu falo, tá tudo bem. Você tá mudando, tá no processo. Eu não acreditava no casamento, eu acreditava que era assim. A gente ia viver, eu ia conhecer alguém, eu ia viver um período com ela, o dia que ficasse ruim terminava e encontrava uma outra pessoa. Por quê? Porque no amor eu tinha escassez. Tem gente que é muito rica, consegue tudo que o dinheiro pode comprar, mas às vezes no amor não é. Então, além de ter várias cascas, existem várias áreas pra gente trabalhar. É verdade. O corpo. Às vezes você vê uma pessoa, você tá solteiro, você vê uma pessoa com um corpo bonito e fala assim, nossa, não vou nem chegar porque deve ser metido. Ou tipo assim, você acha que pra pessoa chegar ali, ela já vai ser uma pessoa ruim. E se ter aquele corpo é ruim, então eu não vou ter. E então além de ser uma cebola, existem as mais diversas áreas pra gente trabalhar. E o sucesso, ele é um equilíbrio entre a sua vida pessoal, a sua vida financeira, a sua vida emocional. Por isso que é tão importante a gente usar a ferramenta da roda da vida, né? Nossa, de pontuação. É maravilhoso. Entender, né? Entender a roda da vida, as áreas, pegar a área que tá mais defasada para você falar, eu vou trabalhar aqui porque ela vai beneficiar outras. Sim. Porque às vezes, gente, a tua vida tá um caos, como a minha já esteve, como a do Sátiro. E no caos você não vê nada. Eu sempre falo, gosto de usar a metáfora, que eu falo assim, imagina que você tem uma casa de 10 cômodos. E aí, você tá à venda. Você vendeu, você tá construindo. Não, você coloca a venda e vende em 15 dias, só que a tua não tá pronta, que você tá construindo. E aí você pega todos os móveis de 10 cômodos, coloca tudo em caixa. E a família fala, ó, paguei à vista, em 15 dias eu quero a casa desocupada. E você lá, o que você faz? Você fala, nossa, vai para um galpão, porque a tua ainda vai demorar 1 mês e meio para ficar pronta. Ou aluga alguma coisa e joga tudo lá, essas caixas, só que você esqueceu de colocar etiqueta. E aí lá, você se ajeitando nesse período de adaptação, tudo encaixa ainda. Você resolve, vai para um lugar que tem a piscina e você precisa encontrar onde estão os biquínis. E você começa a abrir. A vida da gente é assim. Muitas vezes tá uma zona.
Você abriu todas as... Não tá achando mais nada ali, porque não etiquetou, não colocou em ordem. Então tem que começar por algum lugar, arrumar bagunça. Os nossos pensamentos, a tua história, as diversas áreas da tua vida são como essas caixas, muitas vezes. E nesse caos que a tua vida... O casamento deu errado, traição, perdeu o emprego, tá devendo, cheque especial, dívida, SPC, cobrança, morreu o gato. A nuvem negra que fala, né? Que a gente fala, puxa, essa nuvem aqui, tá em cima aqui. E você não sabe por onde começar. Escolhe uma área. Faz essa técnica da roda da vida, onde você vai mapear ali. Procura os profissionais que trabalham com isso para te ajudar. Se você não tem condição, vai atrás, tem na internet. E começa, escolhe. Fala, qual é a área que está aqui e que essa vai ajudar as outras, eu colocar em ordem essa casa, não é? E o mais interessante disso, eu achei brilhante a sua metáfora, porque estavam tudo organizado nas caixas, só que não estava organizado da maneira certa. Exato. E às vezes a gente tem que entender que a gente precisa bagunçar o que está arrumado para arrumar de uma maneira que nos favoreça, né? Gente, para arrumar precisa desarrumar primeiro. Olha aí, você foi lá fazer o seu cabelo, tá lindo, tá maravilhoso. Mas no seu processo lá, tava lá o cabelo molhado sem maquiagem, toda zoada. Pra depois tá linda desse jeito. A gente precisa bagunçar para dar conta de arrumar. Exato. Para organizar novamente, estruturar. Por quê? Pegando a metáfora das caixas. Às vezes, tem coisa ali que você não usa há séculos, que só está ocupando espaço. Então, o novo, renovar, aquilo serviu em você quando você tinha 15 anos, aquela peça de roupa que você guardou, que você está com um corpo diferente, está esperando emagrecer, não emagreceu, já faz 12 anos, 15 anos, doa aquela calça. Está ocupando espaço, energia, tem outra pessoa que está precisando. Entende? Porque o que adianta você guardar aquilo? Não fez nada para chegar naquele peso, tá difícil, ou entenda que você não é mais a mesma. Talvez você é mãe, talvez tenha cicatrizes, tenha estria que não tinha lá com 15. Se desprenda disso, desapega disso. Não é? Exatamente. Então, arrumar essa zona, vai ficar uma zona, só que nesse lugar você fala o que serve para mim, o que não serve mais. O que é meu? O que é da minha família? E sabe uma coisa? Não sei você, mas sabe aonde que aparece isso? Com luzes ofuscantes, com sirene nos relacionamentos, no relacionamento afetivo. Não é? Quando você junta a escova de dente, começa. Por quê? Duas pessoas criadas em ambientes diferentes, com histórias, e aí começa viver juntos. Porque você, e é porque você, e é porque você. E nesse não é porque você é que cabe a gente falar, será que eu posso estar errado? Será que tem outra forma de viver? Será que isso cabe? A gente começa e é convidado a buscar o autoconhecimento nas relações. Sim. Na traição, na decepção, na dor de perder uma relação, num término, num luto de relacionamento. Olha que interessante isso. Muito. Não é? Muito mesmo. Porque você está ali no contextinho de família e tal, vai morar junto para ver como é que é. Por isso que é tão desafiador, por isso que as pessoas às vezes não têm paciência e tanto divórcio e tanta coisa. Você percebe isso também nas pessoas que você atende? Percebo. E mais uma vez eu falo de merecimento, né? Muitas vezes aparece uma pessoa boa, a gente cria
problemas para não aceitar essa pessoa. Eu tô falando isso de mim. Verdade. Por quê? Porque você acha que não merece. Porque no fundo, você merece, talvez seja um alcoólatra, que é aquilo que você acredita, né? Você merece aquele homem mentiroso, aquele homem que não te honra. É verdade. O que que você acredita que você merece de verdade, né? Eu gosto de falar as coisas que viraram chave para mim, porque de repente pode virar para alguém. Exato. Renata, eu fico muito ouvindo o diálogo interno que eu tenho, sabe? Perfeito. O diálogo interno é aquele que... O que já aconteceu comigo. De eu estar num lugar, num restaurante, ver uma pessoa que eu achei bonita, mas falei assim, eu não vou chegar porque é bonito demais pra mim. Olha. Você entendeu o meu diálogo interno? Eu não Nossa. falei isso pra ninguém, mas eu conversei comigo mesmo. Eu disse assim, Sátiro, aquela pessoa é muito bonita pra você. Nossa. Sátiro, aquele carro é pra gente rica, que nasceu rica, não é pra você. Prestar atenção o que nós estamos conversando com a gente mesmo o tempo O que inteiro. que a tua voz, o teu eu interno tá dizendo? Porque eu vejo muita gente falar, eu mereço o melhor da vida, eu mereço o carro, eu mereço o melhor carro, as pessoas falam na boca pra fora. E o diálogo interno? Muito bem. É o diálogo comunicação interno, não interna. mente. Ele não mente pra você. Uau, gostei. Gostei. Muito bom. Teu eu interno, essa voz. A tua comunicação interna. Que é o que diz se você é escasso ou não. Porque a boca, às vezes a pessoa... Até papagaio fala, não é? Muito fácil de falar. Exatamente. Mas às vezes por que as coisas não acontecem? Borealzinho, vamos colocar as redes sociais aqui. Do Sátiro _ Medeiros. Mentalidade. Olha como ele se coloca. Mentalidade. E ele dá ênfase aqui ao TDAH. Ajuda homens, líderes a saírem da escassez, desbloqueando a abundância. O que você pensa, você se torna. Meu mantra. Código da riqueza. O que você pensa, você se torna. E olha que legal, porque a gente acabou de falar do negócio desse eu ditador interno. Pra gente ir pro final aqui, que o nosso tempo já tá indo, né, Borealzinho? Nós temos aqui mais 5 minutos. Eu quero falar do TDAH. Porque vai ter que ter parte 2. Sim, sim. Tá? Nós vamos precisar gravar um episódio, parte 2. Aliás, vários outros, não é? Renato, o TDAH, descobrir o diagnóstico do TDAH me libertou. Eu quero falar um fato que aconteceu com a minha mãe. E às vezes quando eu conto o que se passou comigo, a minha família fala assim, sua mãe já morreu, deixa ela. Só que eu amo a minha mãe. A minha mãe foi a melhor mãe que eu poderia ter e a melhor que ela conseguiu ser. E se ela pudesse voltar, ela gostaria de fazer melhor por mim. Então o que eu vou falar não tem nada a ver com não ter perdoado, eu vou contar o fato. Minha mãe, mesmo sendo pedagoga esclarecida naquela época, não tinha conhecimento sobre o TDAH. E ela querendo que eu fosse um homem de bens, no meu modo esquecido de ser a vida inteira, comprei chocolate hoje pra você, esqueci dentro do Uber. Ele falou, eu achei o máximo. Só que a minha mãe, pra me corrigir, ela me chamava de burro, de sonso, de vagabundo. Às vezes quando eu esqueci a porta da casa aberta. Descobri que tudo isso era TDAH, me libertou do burro, do sonso, do vagabundo. Porque hoje eu não me puno mais por esquecer as coisas, por ir pra academia de carro e voltar. Olha só, eu rio de mim. Então, o TDAH é mais uma forma de se conhecer. A gente tá falando do conhecimento libertador. É verdade. Eu confiei num profissional igual a você. Que lindo. Que me trouxe um diagnóstico. Eu não faço tratamento. Se eu dei conta de chegar até aqui 100, eu tô indo 100. Não tô falando que não. Casos e casos, gente, também. Mas me desacorrentou. Eu não sou uma pessoa eu também senti livre. Gente, é maravilhoso. Não é bengala. Tem gente que fala assim, ai, agora tudo é TDAH. Não. Eu me perdoei também. Atrapalhada, às vezes, da ideia, às vezes eu interrompo, às vezes a pessoa tá falando e eu falo assim,
Só um pouquinho, só um pouquinho, só um pouquinho. Aí a pessoa fica... Eu falo assim, não, é que eu tive uma ideia agora e eu vou esquecer ela. Eu preciso falar. Não deixa eu esquecer disso. Olha, faz isso, 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 isso e isso. Pronto, falei. Aí eu falo, pronto. E aí, o que aconteceu? Ou seja, se eu não falar naquele momento, eu não vou prestar atenção no que você está falando, porque eu vou falar, não posso esquecer, não posso esquecer, não posso esquecer, não posso esquecer, não posso esquecer. Então, eu não presto atenção em você. Então, muitas vezes... E eu achava isso uma falta de educação gigantesca. Fui criticada. E assim, hoje eu falo, eu vou falar porque eu vou esquecer. É muito importante o que eu tenho para te dizer. E eu preciso desse tempo porque eu vou esquecer, entende? Porque antes de você ter respeito com o outro, você precisa ter respeito com você, né? Não é? Então, assim, é muito bacana porque liberta. Pô, eu escrevi um livro, tinha uma dificuldade de colocar, eu falava, não sei colocar, eu penso muita coisa. Eu queria que todas as provas fossem prova oral. Vai falando, velho. Porque falar pra mim não é o problema. E foi tão interessante porque é um mecanismo de defesa que eu tive. Sim. Porque eu na escola, não tinha não tinha GPT, não. Google, era biblioteca. Era biblioteca, pesquisa. Era Barça. E quando eu ia pra biblioteca com os colegas, era tão... Trabalho em grupo. Meu Deus, como eu sofria. Eu chegava, suava frio. Falava, meu Deus, as minhas amigas, eu achava todas elas inteligentes e eu ali. Eu não sabia que tinha, né? Então era muita dificuldade. E aí, na hora de fazer o trabalho em grupo, elas falavam, você faz a pesquisa, você não sei o que, você vai formatar normas da BNT. Meu Deus do céu, eu tremo com aquilo. E aí eu falava assim, eu apresento. Eu sempre apresentei. Porque eu estudava, eu fotografava mentalmente e eu não tinha vergonha de falar. E todo mundo falou assim, nossa, você nasceu pronta, você é uma excelente comunicadora. E depois que eu fiz o diagnóstico, eu falei, obrigada, Deus. Foi um mecanismo de defesa que eu usei lá atrás para conseguir passar na escola. Olha que coisa. Então, é isso. Você também sentiu isso, né? Libertador. Libertador. Senti todos os nomes ruins que me chamaram a vida inteira eram apagados. E eu falei assim... Putz, que orgulho de mim. Mesmo com tudo isso, eu cheguei até aqui. Que lindo! Eu também compartilho disso, querido. É muito bom sentir isso. É muito bom. Você se libertar dos julgamentos. De nós mesmos. Nossa, como você diz. De nós mesmos, sim, né? E também das pessoas Sim. que... Porque, gente, não é fácil, tá? Não é fácil conviver com alguém, porque a gente esquece. Às vezes eu falo assim, nossa, tem uma coisa muito importante pra te falar. Eu viro pro lado e eu... Aí, o que eu tinha que te falar? Não vem, não vem, não vem, não vem, não vem. Esses dias eu estava gravando um programa e eu falei assim, e aí perdi tal, o trem, não sei o quê, lá de Londres, e aí eu consegui, não deu para ir para Paris, aí comprei um trem para gravação. Aqui, gravando. Cadê o nome do lugar? Bélgica. Em casa eu fui lembrar que era o nome Bélgica, mas não vinha. Então, assim, não é desafiador pra gente, porque às vezes você pode não passar credibilidade. Sim. Sim. Porque realmente some da tua cabeça. Vem depois, não é? Eu fiquei com medo de você me perguntar coisas da viagem, porque assim, os nomes eu não lembro mais de nada por onde a gente passou. Se você for me perguntar assim, como é que foi? Você vai até pensar que eu não fui, porque eu não lembro de mais nada. Eu também sou assim. É Egito, Israel e pronto. Que nesses dias eu falei assim, a gente tava lá em... Primeira cidade lá, e eu começo assim, aquela... Nossa, eu tive sonhos reveladores lá. Onde aconteceram os milagres lá, como é que é? E o nome aqui, ó. Cafarnaum. Lá do negócio do monte, daquela coisa lá, do carinha que... Entende? Que mente confusa. E uma necessidade da gente querer passar, de contar tão maravilhoso que foi aquilo, e às vezes falta elementos. A história fica picada. Eu cheguei aqui, eu esqueci um monte, a gente subiu um monte e esqueci que era o Sinai. Jura? Eu falei só monte porque eu não lembrei de Sinai. Ai, olha, bem-vindo, tô feliz de saber que você também
passa por isso, também se julga por isso. E é importante a gente acolher e dar risada, né? Nós somos eu sou sobrevivente do TDAH. Porque puxa, apanhei bastante, fui julgada, fui um monte de coisa e tô aqui. Isso não me diminui como pessoa. E eu não uso como bengala também. E a gente tem uma vida mais engraçada do que a dos outros, não tem? Cada uma que eu entro que eu fico rindo de mim mesmo. Não, e eu tenho um problema muito sério com o nome de pessoa. Mas muito. A pessoa fala assim, ou vai me apresentar. Sátiro, nossa, eu custei. Sátiro, gente, olha que nome. Eu falei, gente, ele tem um nome diferente. Parece uma coisa de Sócrates. Na hora que eu escutei o nome dele, eu falei, nossa, um nome chique, o negócio é chique. No ônibus que eu descobri teu nome. Tá. Custei, que nem o Ruminingue, querido. Meu Deus, Ruminingue, beijo pra você, querido, maravilhoso. Mas foi muito difícil chamava de qualquer coisa. Daí era eu, querido, né? Então, às vezes a pessoa fala assim, esse aqui, muito prazer, Sátiro. E eu falo, prazer, Sátiro. Passa 3 minutos e fala... Aí vem um outro amigo meu e fala assim, olha aqui, Marcos, esse aqui é o... Cadê o não vem? Acontece. Não vem. E às vezes a pessoa chega, que saudade, como você tá, quanto tempo. E eu, às vezes, do lado do meu marido, eu quero apresentar, não sei o nome da pessoa. Nossa. Como acontece isso? Renata, eu vejo uma pessoa e a pessoa me cumprimenta e me chama pelo nome, chega a me doer. Dói. Aí o meu cérebro fica assim, puxando gaveta. É da faculdade? É da escola? É do trabalho? Puxando gaveta pra ver se eu acho aquela pessoa em uma das gavetas, eu não acho. Só que a gente fotografa, não é? Sim, você tem uma lembrança. Você sabe que tem a pessoa que teve uma história, você lembra até de detalhes, mas o nome é uma coisa muito desafiadora. Não, eu esqueço, além do nome, eu esqueço de onde é a pessoa. Por isso que eu fico abrindo gaveta, eu não sei se é da escola, se é de que lugar que foi que ela passou na minha vida. Entendi. Não, eu lembro da história, eu lembro de tudo. Lembro do sofrimento, que já me escuto história da pessoa. Eu lembro de tudo, mas às vezes o nome eu não recordo. Eu não acho isso engraçado, eu passo vergonha, já passei cada saia justa com isso. Imagino. Muito difícil. Mas depois que eu fiz, eu falei, agora eu entendi. Agora você se permite errar com tanta dor, né? Exato. Não, eu não vou me massacrar, judiar de mim como eu já judiei. Exatamente. Não é? Querido, eu estou muito feliz. Eu quero te agradecer pela tua contribuição, pelo teu coração. Isso é incrível o que você faz, honrar a tua história, tá aí disposto a ajudar pessoas, mudar a mentalidade. Renata... Improvável. De um improvável, é lindo. Você tem que montar um programa improvável. Dos improváveis. Acho que pode ter um quadro, hein? Tem, eu acho que sim. Borel, vamos fazer o quadro dos improváveis? O que você acha? Não é? Sim, porque esse nome tem tudo a ver com você e eu acho que ele quer dizer muita coisa. Renata, minha eterna gratidão. Querido. Não só por esse momento aqui, mas por todos os momentos que a gente compartilhou durante a viagem, da nossa entrega, do seu carinho. Muito obrigado por tudo e eu quero dizer que eu tenho muita admiração e respeito por você, porque você é humana e quando eu vejo que você assume que mudou, me faz ter admiração por você, porque eu também sou ser humano. Que lindo. Eu fico muito feliz, querido. Obrigada a você. Amei. Eu queria que você deixasse uma mensagem final. Olha aqui nessa câmera e abra teu coração. É o meu mantra. O que você pensa, você se torna. Dá uma olhada em volta de você, como que está o ambiente. Olha seu coração, olha as pessoas que estão à sua volta. Se você não está feliz aí, muda a sua forma de pensar. Mudando a sua forma de pensar, você muda também o seu mundo. E eu falo isso porque eu mudei o meu. Não queira saber como era antes, mas hoje é um mundo cheio de flores. Não porque não existem momentos difíceis, mas quando você enxerga que um momento difícil é só uma passagem, tudo fica mais leve. Ai, meu amor, coisa querida. Muito obrigada. Amores, a gente fica com essa mensagem linda para aquecer o coração de possibilidades. Se você também é um improvável como nós aqui, conta a tua história, compartilha aqui, curte, comenta, compartilha. É feito com amor, com carinho.
Ele veio de Goiânia aqui, ó, para contar a história dele, para te ajudar. Talvez você também seja um improvável. Que essa história possa mudar a tua mentalidade. Que a história dele seja uma sementinha que vai germinar aí dentro de você. A gente fica por aqui, a gente se vê na próxima semana. Um beijo no coração.